Noite quente em Belo Horizonte, outubro de 1979. Um vento seco descia da Serra do Curral e encontrava os becos em declive de Santa Teresa, carregando cheiro de poeira, de gasolina dos ônibus velhos, da linha 9000, 201 e de pão amanhecido vindo da padaria Ponteio. O barulho metálico de um bonde, que já não existia havia décadas, ainda parecia ecoar na memória de quem atravessava a rua Dores do Indaiá, onde a luz amarela dos postes criava poças luminosas na calçada de cimento trincado. Um rádio, atrás de uma veneziana verde, sintonizava a partida de um torneio amistoso no Estádio Independência, anunciando o nome de um atacante de ascensão rápida. Davi Moreira, 22 anos, pernambucano de nascimento, mineiro por adoção, camisa 11 do Esporte Clube Horizonte, clube pequeno, mas orgulhoso, que treinava duro em um campo arrendado no Sagrado Coração e lutava para se firmar nos noticiários esportivos da capital. Se estiver gostando deste tipo de investigação humana e realista, vale se inscrever no canal e comentar de onde está assistindo. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e mantém histórias como esta vivas. Agora, vamos continuar. Davi tinha um sorriso fácil, um sotaque que se misturava com o mineiro e uma cicatriz quase imperceptível no supercílio direito. Lembrança de um treino molhado no campo do Prado, em que o zagueiro titular do Horizonte, um veterano chamado Márcio Pedra, não aliviara a dividida. A cicatriz, frisava a mãe adotiva, Dona Neide, era um fio de memória. É isso que me lembra que ele é de verdade, não um sonho, ela dizia, sentada na cadeira de palhinha, na varanda da pequena casa na rua Salinas, plantada entre uma oficina de radiadores e uma armarinho de aviamentos. Davi costumava chegar tarde dos treinos, com o cheiro de grama e creolina grudado nos meiões, e deixava os fardos de roupa batendo na bacia com sabão em pó enquanto contava as histórias do vestiário. Uma piada do massagista, uma bronca do treinador, um boato de proposta de um clube maior do outro lado da Avenida Antônio Carlos. Naquela noite, porém, Davi não voltou. O jogo amistoso no Independência tinha terminado com um empate magro e uma vaia morna. Diziam que o Horizontes estava sem pulmão no segundo tempo, que faltava um meia que pensasse o jogo. Mas o nome de Davi fora citado algumas vezes pela rádio Itatiaia, uma tabela bonita aos 34 do primeiro tempo, uma arrancada pela esquerda que quase deu em gol. Depois do apito final, os jogadores teriam saído pelos fundos do estádio, aqueles corredores estreitos com cheiro de mofo e tinta velha, onde o ar parecia sempre mais frio do que lá fora. Foi ali, disseram mais tarde, que alguém viu Davi atender um chamado discreto, uma mão que surgiu, acenou e desapareceu no corredor em direção ao estacionamento. O vestiário ficou menos barulhento depois de uma piada meio sem graça do roupeiro. Então passaram-se os minutos, passaram-se quase 2 horas, e o rapaz não voltou para o ônibus do clube. O motorista, um senhor magro de cabelos ralos conhecido como Bento, disse ter esperado o quanto pôde, mas a diretoria pressionou para não atrasar. Se ficar tarde demais, o portão da garagem fecha e amanhã tem treino, teria dito o diretor administrativo, batendo palmas para apressar quem conversava com o segurança. O ônibus partiu sem Davi, e essas 3 palavras, sem Davi, se tornariam um refrão dolorido nas semanas seguintes. O primeiro que sentiu o sumiço como um soco foi Carlinhos Galego, lateral direito e amigo de pensão de Davi. Eles dividiam um quarto estreito, com 2 camas de mola que reclamavam, em uma hospedaria limpa, mas austera, administrada por uma viúva discreta, Dona Zulmira, na Rua Mármore. Carlinhos chegou antes, tomou um banho rápido, comeu um prato de arroz com feijão e ovo frito na cozinha comunitária, e ficou estranhando o silêncio do quarto vizinho. Bateu 1, 2 vezes, nada,
Ele via o relógio de parede com um galo pintado, ouvindo o tic-tac que fazia o tempo dilatar. Quando deu 00:15, desceu a escada correndo, atravessou a rua e entrou no botequim do Toninho, onde a televisão, em preto e branco, repetia os melhores momentos do jogo de outro estado. Vocês viram o Davi? A pergunta estourou no balcão com cheiro de limão espremido e cachaça. 2 operários que jogavam sinuca pararam as tacadas. O dono do bar fechou os olhos por um segundo, como quem tenta puxar um nome do fundo da memória. Ninguém sabia responder. A manhã seguinte nasceu azul e seca, com o sol arranhando as fachadas antigas do bairro Floresta. Dona Neide deixou o café no fogo e foi bater na porta do quarto de Davi na pensão. Encontrou a cama arrumada do jeito apressado do rapaz, a camisa de treino pendurada num prego, o par de chuteiras que ele só usava aos sábados no campinho do Santa Efigênia, amarradas por um cadarço só. Faltava o radinho de pilha. Davi não saía sem ele. E a carteira de couro surrada, onde guardava a foto desbotada do pai biológico. Um motorista de caminhão que ele só conhecera aos 6 anos e perdera pouco depois, em uma batida na BR-381. Dona Neide sentiu um gosto metálico na boca. O cheiro de poeira do quarto pareceu de repente mais pesado. Ela pensou em rezar, mas o pensamento desviou para a delegacia de polícia civil mais próxima, na Avenida do Contorno, aquela com a fachada cinzenta e as janelas altas, onde um ventilador de mesa girava lentamente no balcão de registro. Na delegacia, o tempo sempre parecia atrasar. Um mural de avisos, exibindo cartazes amarelados de procurados, recados de manutenção e um calendário com a foto de uma viatura da década passada. O escrivão, com o bigode espesso e uma camisa social de manga curta, anotou o relato de Dona Neide em letra inclinada, fazendo perguntas curtas. Nome completo, filiação, data de nascimento, sinais particulares. Ela mencionou a cicatriz no supercílio. Ele anotou cicatriz pequena acima do olho direito. Perguntou a última vez que o vira. Na tarde do jogo, o escrivão mecanicamente disse aquilo que muitas mães e pais ouviram naqueles anos. Muitas vezes é moço que estica a noite. Volta. Mas deixou a ficha no alto da pilha, talvez pelo tom de desespero na voz de Dona Neide, talvez por ver na carteira de trabalho do rapaz um endereço de clube, um carimbo, uma carteira de atleta que dava outro peso a um sumiço. O treinador do Horizonte, um paulistano deslocado chamado Otacílio, que falava pausado e tinha o péssimo hábito de ranger os dentes quando dizia disciplina, fez uma reunião rápida no gramado do Sagrado Coração. Não se fala disso na imprensa. A gente espera, nada de boato, mas a imprensa não espera silêncio em uma cidade onde os bares conversam entre si. Em poucas horas, um radialista com voz de trovão, conhecido por gritar placares e metáforas, estava em frente ao portão da pensão, com um microfone de plástico que tremia nas mãos. Desapareceu o atacante promissor? Onde está Davi? O que se sabe? E o bairro se encheu de sussurros. A menina da papelaria disse que viu Davi passar apressado 2 horas antes do jogo, com uma camisa clara e a mesma calça escura, e que ele parou para comprar um caderno pequeno. O taxista da esquina jurou tê-lo levado há 3 dias para a rodoviária, onde Davi ficou olhando em silêncio para o painel que anunciava horários de partidas para Governador Valadares, Ipatinga, Feira de Santana. Não desceu do carro, pediu para dar a volta, voltou para casa. Um amigo de infância, que também jogava, mas estava encostado por contusão, lembrou que Davi comentara sobre uma proposta esquisita. Um olheiro de fora que prometia vitrine em São Paulo com um acerto feito por fora para não envolver o clube. Davi teria dito rindo sem graça: "Não quero arrumar confusão com o Horizonte." A cidade, em 1979,
tinha seus próprios mistérios e prioridades. A Praça 7 seguia abarrotada, o relógio com seu obelisco de concreto cortando o céu, a Avenida Afonso Pena, movimentada, cheirando a óleo queimado, lojas com manequins rígidos nas vitrines, cartazes de liquidação. O Mineirão, majestoso, parecia dormir, com seus degraus de cimento esperando clássicos e bandeiras. O Independência, mais íntimo, guardava suas sombras nos corredores onde os passos de jogadores formavam um compasso irregular a cada noite de jogo. No fundo de um desses corredores, a equipe de apoio do estádio contava uma história, uma briga pequena no fim da partida, não no gramado, mas num canto do vestiário, abafada por xingamentos miúdos, um empurra-empurra que durou segundos. Ninguém mencionou Davi nesse episódio, mas alguém viu uma camisa clara, um braço nu com uma fita de esparadrapo no pulso. A descrição colava. Enquanto isso, na pensão, Dona Zulmira arrumava o quarto de Davi como se o gesto fosse uma reza. Tirava o pó do criado mudo, dobrava uma camiseta com o emblema do horizonte, regava a violeta pequena no peitoril da janela, que ele trouxe de um jogo no interior, dizendo que a moça da lanchonete da rodoviária lhe dera de graça. O cheiro de água na terra de vaso subia, delicado, e se misturava com o aroma de café passado de novo. "Ele volta", dizia Dona Neide, olhando para o corredor onde a luz sempre queimava mais cedo. "Ele volta", repetia, e o refrão "ele volta" ecoava nos ouvidos dos vizinhos. No fim da semana, a equipe do Horizonte visitou a delegacia de furtos e roubos de veículos, por um motivo lateral. Bento, o motorista, relatou que uma Rural Willys Creme, velha conhecida de ficar parada perto do portão sul do Independência, sumira naquela noite, e o segurança jurava que ela era de um ex-massagista que vira e mexe, oferecia massagens a preço de banana para jogadores de times pequenos, prometendo cuidado especial antes de jogos importantes. A Rural era um totem repetido no entorno do estádio. Todo mundo a reconhecia, e agora ela estava ausente. Alguém disse que viu aquela Rural, horas mais tarde, na descida da rua Pitangui, dobrando para a Avenida Silviano Brandão, com 2 homens na frente e alguém no banco de trás, cabeça encostada no vidro. A cidade é feita de olhares quebrados, cada um vê um pedaço, e quando se tenta recompor, metade escapa. A primeira virada na investigação veio não da polícia, mas de uma jornalista recém-chegada de Juiz de Fora, de olhos atentos e caderno sempre aberto. Lígia Campos. Ela escrevia para um jornal da tarde que sobrevivia graças a manchetes fortes e anúncios de loja de tecido. Lígia, acostumada a cobrir greves de operários em fábricas de tecido e os dias de pagamento nas minas, enxergou no sumiço de Davi algo que não era só mais um moço que não voltou. Começou pelo entorno do Independência, mapear as vozes, encostar em vendedores de espetinho, em flanelinhas, em um velho fotógrafo amador que gostava de registrar a saída dos jogadores, vendendo as fotos para torcedores. O fotógrafo, seu Agenor, entregou uma imagem tremida. Davi de perfil, suado, cabelo grudado na testa, saindo por um corredor estreito. Atrás dele, um homem de camisa quadriculada, barba por fazer, com um curativo no nariz. 2 dias depois, outra pessoa mencionou um apelido, Gouveia, um sujeito que trabalhara por curto período no departamento médico de um clube do interior e saíra com má fama de vender promessas de recuperação milagrosa a atletas com contusão. Davi não estava contundido, mas andava reclamando de uma dorzinha insistente no adutor, algo que só quem o via mancando levemente nos dias pós-jogo perceberia. Lígia foi até uma clínica pequena, perto da Praça Floriano Peixoto, onde Gouveia teria atendido atletas nos últimos meses. A recepcionista, com um olhar que misturava curiosidade e cautela, disse que ele não aparecia havia semanas, que atendia em domicílio.
Num bilheteiro de partidas na rodoviária, Lígia ouviu outra peça. Um homem com curativo no nariz comprara 2 passagens, Belo Horizonte-Governador Valadares, uma no fim de semana anterior ao jogo, outra na manhã seguinte. Pode ser coincidência, disse o bilheteiro, mas a palavra coincidência grudou no paladar como algo indesejado. No horizonte, o vestiário ficou baixo. Márcio Pedra defendeu Davi quando alguém insinuou fuga. Ele não faria isso. Se quisesse sair, fala na cara. Carlinhos, com os olhos vermelhos de sono, repetia a história de um encontro que Davi marcara para cortar caminho. Uma expressão que ninguém entendeu direito. Cortar caminho para onde? E a cicatriz do supercílio voltava. Os amigos a tocavam com a ponta do dedo, como um manjar de prova real, e diziam: foi aqui, foi nesse pedaço de pele que ele levou aquele choque de chuteira, lembra? Ele ri quando encosta, faz uma careta. Ele está em algum lugar rindo disso. O coração da narrativa ali começou a pulsar em outra cadência. Não era mais um desaparecimento qualquer. Era Davi, com sua cicatriz, seu radinho, sua violeta no peitoril. E era Belo Horizonte, com suas ruas que se repetem e nunca são as mesmas de dia para a noite. Uma equipe de policiais foi destacada para vasculhar pensões do bairro Floresta e Santa Efigênia em busca de um homem com curativo no nariz. Uma noite, bateram na porta do quarto 12 de uma hospedaria na rua Pouso Alegre. A cama, impecavelmente feita, revelava um travesseiro com um afundado antigo, sinal de alguém que sempre dormia do mesmo lado. No lixo, uma faixa elástica de joelho, um frasco de éter quase vazio, uma agulha hipodérmica sem tampa e um papelão com marca de copo. O frasco de éter acendeu a imaginação. E se anestesia fora usada? E se tratamento significara outra coisa? Levaram tudo para a análise, mas naqueles tempos, análises demoravam ou se perdiam no caminho. E a cidade, entre uma notícia e outra, seguia com seu barulho de trólebus inexistente e seus vendedores ambulantes. Lígia publicou uma matéria sóbria, sem acusações, mas com perguntas certas. Quem marcou o encontro com Davi no corredor do Independência? De quem era a rural que sumiu na mesma noite? Por que há passagens compradas que parecem seguir um rastro para o leste do estado? A manchete comedida foi suficiente para incendiar conversas de bar. Teorias brotaram como capim na beira da linha do trem. Empresário inescrupuloso, rivalidade entre clubes, dívida de jogo, uma paixão secreta. Em frente à igreja de Santa Teresa e Santa Teresa, uma senhora vestida de azul marinho sussurrou para outra que vira Davi, semanas antes, conversando com uma mulher alta, de cabelos presos em um coque severo, ao lado de um carro azul escuro, um Dodge Dart com placa de outra cidade. Ela tinha o olhar duro, disse apertando a bolsa contra o peito. No domingo, uma romaria de torcedores do Horizonte e vizinhos de Dona Neide se organizou para colar cartazes com a foto de Davi. As mãos sujas de cola, o barulho da escova espalhando a mistura perfeita de água e polvilho, o papel grudando torto na parede, enrugando nas bordas. A foto escolhida era de antes do jogo contra um time de Divinópolis. Davi, sorrindo, com os braços cruzados, o escudo no peito, a faixa de capitão que ele só usou naquela partida por falta do titular. Sobretudo, a cicatriz. Se alguém ouviu qualquer informação. O telefone da pensão foi colocado no cartaz. Acima, em letras grandes, Davi volta para casa. A frase repetida se tornou oração. E a cada repetição, a cidade parecia responder com estalos e odores. O cheiro de pão saindo do forno às 5, o óleo de frango frito no boteco da esquina, o estalo dos azulejos rachados numa casa antiga quando o calor aperta. Uma semana depois, às 3 da tarde de uma terça, o telefone da pensão tocou. Era uma voz de homem, seca, pedindo para falar com Dona Neide.
Disse que tinha visto Davi 2 dias antes em Sabará, andando apressado, com um boné que lhe tapava o supercílio. Mas deu para ver a cicatriz quando ele levantou o rosto, e que ele estava com um sujeito de camisa quadriculada. Eles entraram numa casa onde antes funcionava um consultório de dentista. A ligação caiu, mas deixou um rastro de poeira no ar. Sabará era ali, uma dobra do mapa, com ruas estreitas que cheiram a história e ferro velho. Carlinhos e Lígia foram de ônibus, descendo na praça com o chafariz. Bateram de porta em porta. A casa do ex-consultório tinha a placa antiga, com letras descascadas. Consultório Odontológico Dr. Ari. Por dentro, paredes de tinta verde desbotada, um corrimão de metal frio, um chão que rangia sob os passos. No quarto dos fundos, acharam um tampo de mesa com marcas de ventosa, 2 lençóis descartáveis usados e um pequeno embrulho de gaze. Um cheiro doce, enjoativo, pairava no ar. Um vizinho descreveu uma rural creme, parando ali 2 dias antes à noite, e um homem alto, de nariz coberto por curativo, entrando e saindo com voz de comando. Mexe com essas coisas de medicina esportiva, alguém disse, jogando na palavra medicina um peso que ali devia ser de improviso e risco. Essa noite, a cidade assistiu a um treino do Horizonte com o coração na boca. A torcida pequena, de vozes conhecidas, gritou o nome de Davi antes do aquecimento e depois do apito. O nome subia e descia, batendo no alambrado, como se a força do chamado pudesse mover uma peça escondida em algum canto, tirar alguém de trás de uma porta. Otacílio, rígido, cedeu. Amanhã treino está aberto. Quem quiser falar com a imprensa, fala. Era um gesto, mas também um cansaço. Secretamente, o treinador temia que toda a história desequilibrasse os meninos, que a dor virasse um peso no tornozelo e tirasse meio segundo de reação. No dia seguinte, uma pista material. Na oficina de radiadores ao lado da casa de Dona Neide, o mecânico encontrou, no porta-luvas de um carro que alguém deixara para conserto e nunca buscara, uma carteira de couro surrada. Dentro, a foto do pai de Davi. Um documento com o nome do rapaz. O mecânico, um homem de mãos grossas e olhar aceso, gelou. Ele lembrava que 2 noites antes do sumiço, um cliente esquisito de fala mansa pediu para dar um trato no ar quente da rural. Disse que era para uma viagem longa, que precisava não falhar na subida. Pagou adiantado, deixou a rural, pegou esse carro emprestado para ir ali e já voltar. Não voltou. Agora, o carro estava lá, encostado, e a carteira estava no porta-luvas. A polícia foi chamada. Recolheram a carteira, anotaram o chassi, rodaram o motor. O cheiro do escapamento mal regulado preencheu a oficina. E quem estava ali jurou ter sentido algo metálico no ar, como um prenúncio. Ao anoitecer, Dona Neide ficou sozinha na cozinha. O barulho do relógio, o tilintar de uma colher no copo de vidro, o cheiro de alho no óleo. Ela pegou o radinho de pilha reserva de Davi, aquele que ficava na gaveta da pia, e rodou o dial até a voz do narrador que imitava vozes de torcidos. Se tiver me ouvindo, volta. Ela repetiu, sem perceber, 1, 2, 5 vezes. Lembrou da primeira ida ao estádio, quando Davi tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, eles atravessando a Avenida Cristiano Machado, ele de sandália e meia. Ela rindo e mandando tirar as meias porque não se usa assim aqui. Lembrou da primeira chuteira comprada em 3 prestações na loja da Afonso Pena, o couro duro que fez bolhas, as bolhas que sangraram no treino, e como ele voltou com os pés envoltos em gaze. Lembrou dele dizendo, mãe, vou ser visto, alguém vai me enxergar no campo como eu sou de verdade. E isso doeu, como se alguém tivesse apertado o coração com a mão. A pista da rural, somada ao consultório em Sabará, montava um mapa provisório. Independência, Floresta, Santa Efigênia, Sabará e, possivelmente, a direção leste, Governador Valadares. Lígia decidiu testar uma hipótese.
E se não houvesse tráfico de atletas, no sentido clássico, mas uma rede oportunista de promessas de procedimentos milagrosos, infiltrações, fortalecimentos, rejuvenescedores, feita à margem do clube, bebendo na necessidade e no sonho de meninos pobres? E se Davi fora capturado por uma teia que vendia o que ele mais queria, a chance de não sentir dor e correr mais, com a moeda do risco silencioso? Ela procurou ex-atletas no Barreiro, em Venda Nova, em Contagem, rapazes que encostaram depois de dores mal curadas, cirurgias mal feitas, ou que sumiram de clubes pequenos para reaparecer meses depois, com músculos inchados e atuação de curtíssima duração. A história se repetia em sussurros. Fulano sumiu com um médico que fazia aplicações. Beltrano voltou com tremor nas mãos. Ciclano se negou e ficou encostado. O nome Gouveia surgia de novo, agora acompanhado de outro. Doutor Romão, talvez médico, talvez só alguém que usava um jaleco. E um terceiro nome, mais ambíguo. A Dama do Azul, uma mulher alta, coque apertado, que falava pouco e que dirigia um carro grande. Fios que se cruzavam e se soltavam. Uma tarde, Carlinhos recebeu um envelope pardo, sem remetente, endereçado ao horizonte. Dentro, uma foto. Davi sentado em uma maca, um pano branco sobre as pernas, olhando para o lado, como se esperando uma instrução. No canto da foto, um pequeno quadrado de janela com veneziana fechada. E atrás dele, uma mão segurando uma seringa. A mão parecia firme, um relógio de pulso com pulseira de couro e um arranhão no vidro. Lígia reconheceu o relógio, o mesmo que aparecia em uma fotografia antiga, em uma matéria de rodapé de jornal do interior, numa inauguração de clínica de fisioterapia improvisada. O homem que o usava tinha nariz proeminente. Curativo no nariz pode ser destino, ou pode ser proteção. A polícia, pressionada, decidiu cruzar registros. Quem comprou éter, seringas, faixas elásticas, gaze nos últimos meses em certas drogarias da região. Um balconista lembrou do jaleco. Doutor Romão gostava de comprar em dinheiro, em pacotes pequenos, e sempre fazia piada ruim sobre a ciência do futebol. O balconista também lembrou do cheiro, um perfume feminino muito marcado, que parecia chegar com ele e ficar na loja por minutos. A Dama do Azul passou a ser mais do que boato. Chegou o fim de outubro com uma chuva tímida. As lajotas das calçadas ganharam brilho e o cheiro de terra molhada subiu, trazendo consigo um sopro de esperança. Foi nesse dia que um jovem frade franciscano, que trabalhava em uma paróquia no bairro Horto, procurou Dona Neide. Disse que um rapaz com cicatriz no supercílio aparecera no pátio da igreja à noite, 2 dias antes, cambaleando, pedindo água. O frade descreveu a voz. Sotaque misturado, cansado. Disse que o rapaz entrou, sentou num banco, ficou olhando o chão e murmurou: eu não podia, eu não queria. O frade saiu para buscar água e quando voltou, o banco estava vazio. Não o encontrei mais. A notícia caiu como um raio, queimando e iluminando ao mesmo tempo. Dava-se forma ao fantasma. A partir desse momento, a cidade parecia conspirar por sinais. A violeta no peitoril da janela da pensão floresceu de repente. 2 florzinhas roxas novas. O radinho de pilha, ao ser ligado, caiu precisamente em uma música que Davi gostava. E, sobretudo, uma carta chegou, escrita à mão, com letra irregular. Mãe, eu fui procurar um remédio. Fiz errado. Estou perto. Não posso escrever mais. Não deixe eles te enganarem. O homem do curativo mente. Eu volto. A carta tinha marcas de dedos, como se tivessem sido apagadas com saliva e um cheiro de hospital. O selo era de Belo Horizonte. O carimbo mal marcara a data. No horizonte, o elenco se dividiu entre os que queriam enfrentar publicamente a rede de charlatães e os que temiam retaliação.
Otacílio chamou todos ao centro do gramado e fez o discurso que se lembraria por anos. Isso aqui é casa de menino que veio de longe com um sonho. Quem se aproveita de dor de menino é covarde. Nós vamos treinar, vamos jogar, mas vamos também saber onde pisamos. A torcida pequena bateu palmas, alguns chorando. Dona Neide ficou em silêncio, olhando o chão, pensando no último jantar em que Davi pediu mais angu, rindo, e no jeito como ele batia com a ponta dos dedos na mesa quando estava nervoso. A investigação entrou então numa fase lenta e incômoda. O tempo parecia um elástico que ora se esticava demais, ora arrebentava na mão da gente. Lígia, incansável, decidiu que precisava seguir o rastro das passagens para Governador Valadares. Pegou um ônibus de manhã cedo, com uma mochila leve, caderno, caneta e uma fotografia de Davi plastificada. A estrada foi passando em cores de terra, o cheiro de diesel dos caminhões entrando pelo vidro que não fechava direito. Em Valadares, os boatos eram mais esparsos, como se a poeira cobrisse mais rápido as pistas. Um atendente de pensão na Avenida Rio Doce lembrou de um moço com cicatriz no supercílio que foi trazido, 2 dias antes, por uma mulher alta de coque. Entraram no quarto e saíram depois de 1 hora. Pediu-se para ver o livro de registro. Estava ali um nome falso, Daniel Moura. Mas a letra era a mesma da carta. O coração de Lígia bateu mais forte. Ele está escrevendo com mão tremida, mas é ele, pensou, sem dizer. Na volta para Belo Horizonte, a chuva engrossou. O ônibus cortava um lençol d'água e as borrachas do limpador rangiam. Lígia encostou a cabeça no vidro e deixou a paisagem borrada atravessar o olho. Na rodoviária, já à noite, ela sentiu o cheiro de pastel frito e do caldo de cana e pensou em Davi, que sempre parava no mesmo box. Lá, o vendedor, um senhor gordo e simpático, disse que o rapaz que se parecia com a foto comprara 2 pastéis de carne e um caldo há 1 semana. Estava com pressa. Perguntei do jogo. Ele sorriu de canto. Em Belo Horizonte, a polícia finalmente deu um nome inteiro ao Dr. Romão. Romão Furtado, ex-estudante de odontologia sem diploma, que tinha passado por clínicas como auxiliar e aprendera o suficiente para parecer médico, mas não o bastante para ser. Gouveia era seu braço direito, e a Dama do Azul era a irmã, Anastácia, que administrava consultas e fazia ligações, sempre calculando. O trio se movia como sombra, usavam imóveis vazios, pensões de donos desatentos, consultórios desativados e caçavam meninos que precisavam de alívio rápido para dores que não cabiam no calendário do futebol. Em troca, pediam dinheiro que os jovens não tinham. Então, colavam promessas de percentuais futuros de contratos, de intermediações ilícitas, de apresentações a empresários. A peça que faltava era entender por que Davi, que não estava gravemente lesionado, aceitou. Carlinhos contou com a voz trancada que Davi vinha sentindo um peso estranho no adutor e uma fisgada que era pior à tarde, quando o calor apertava. Um médico de clube havia dito, descansa 3 semanas. 3 semanas, para quem disputa a posição, pode ser um abismo. Davi, garoto, quis pular o abismo com um salto só. É nessa fresta que oportunistas constroem suas pontes falsas. Numa manhã de sábado, o Horizonte tinha jogo-treino com um clube de Contagem. O ônibus estava pronto, Bento com o boné nas mãos, os meninos jogando conversa fora. De repente, um táxi Chevette parou em frente à pensão. De dentro saiu um bilheteiro da rodoviária, suado, com um papel amassado na mão. Lígia, Dona Neide, tem um recado. O papel dizia, amanhã, Avenida dos Andradas, 9 horas. Ele vai passar. Era o tipo de mensagem que tanto podia ser laço quanto luz.
A polícia decidiu montar vigilância discreta em 3 pontos: a esquina com a Rua dos Tamoios, o ponto de ônibus próximo e a entrada de uma loja de tecidos. O domingo nasceu com um céu de algodão. O cheiro de pão de queijo e café saiu pelas portas dos bares abertos cedo. Às 8h55, um homem alto de terno claro, curativo no nariz, desceu de um Dodge azul escuro e acendeu um cigarro. Às 9h02, uma mulher de coque, postura ereta, desceu do banco do carona, olhou para os lados e se encostou na porta do carro. Às 9h08, um rapaz magro, com boné, cabeça baixa, atravessou a rua. A cicatriz no supercílio brilhou por um segundo quando o sol acertou. Dona Neide, escondida na boca de um beco, prendeu a respiração. Carlinhos apertou os punhos. Lígia fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Agora. Os policiais caminharam com naturalidade treinada até o trio. Documento, por favor. O homem do curativo levantou a mão, rápido demais. O movimento detonou uma correria que, por segundos, alargou a rua em ruído. Anastácia foi para o lado oposto, mas esbarrou em um ambulante que vendia meias e caiu, espalhando as meias pelo chão como um pequeno mar de algodão. Romão tentou correr, mas alguém o puxou pelo paletó. Davi ficou paralisado, a mão trêmula no bolso, como se segurasse a carta que ainda não tinha escrito. O curativo no nariz se deslocou, revelando um corte mal sarado. A polícia os imobilizou e a rua, que a princípio tinha se tornado uma manada de passos, voltou ao ritmo de feira de domingo. Davi, sentado na calçada, respirava curto. Eu só queria parar a dor. Eles disseram que era rápido, que não ia dar problema. As palavras saíam como se fossem pedras pequenas que ele cuspia. Dona Neide o abraçou sem muita força. Tinha medo de quebrar o filho que voltava e disse no ouvido: "Volta para casa." Davi chorou um choro seco, de quem ficou muito tempo segurando um líquido quente, e agora deixava sair em pequenas porções. A rua cheirava a massa de pastel e a gasolina antiga. Lígia largou o caderno por um segundo e fechou os olhos. A cidade parecia inspirar. Mas a história não terminava ali. As camadas do enredo, como em toda investigação que envolve dor e sobrevivência, ainda precisavam ser expostas. Nos dias seguintes, a polícia colheu depoimentos. Romão admitiu ter feito procedimentos de fortalecimento em atletas que pediam. Gouveia disse que só acompanhava e protegia. Anastácia se calou. Descobriu-se que outros 2 jogadores de times pequenos haviam passado pelo mesmo consultório de Sabará nas semanas anteriores. Um deles, de um clube de Betim, que agora sentia dormência nas mãos. Outro, de um time amador do bairro Caiçara, que dizia não sentir mais a perna direita do mesmo jeito. Davi ficou em casa de Dona Neide por dias, a janela aberta, o vento da tarde trazendo o cheiro do almoço de vizinhos. A Violeta tinha uma terceira flor. O radinho agora parecia sussurrar notícias apenas para eles. Carlinhos vinha com frequência, sentava no degrau e ficava em silêncio, os olhos varrendo a rua. Depois de 2 semanas, Davi voltou aos treinos, devagar. Otacílio lhe deu um programa de fortalecimento honesto, sem atalhos, com gelo, exercícios, paciência. No primeiro dia que ele voltou a tocar na bola, o gramado tinha cheiro de grama recém-cortada e o barulho das chuteiras no piso do vestiário parecia música. A cicatriz no supercílio, agora mais marcada porque o sol de outubro a tinha beijado, se tornou símbolo. Os meninos do horizonte começaram a tocar nela de leve antes de entrar em campo, como um ritual de sorte. Davi se deixava não por superstição, mas por saber que aquilo era, agora, parte da sua história. Lígia escreveu uma série de reportagens que não acusavam o mundo, mas olhavam no fundo de um espelho incômodo. A pressão sobre atletas jovens, as promessas perigosas que se colam às frestas de sonho,
as cidades que acolhem e engolem. Desenhou em palavras o mapa dos lugares por onde Davi passou naqueles dias: Corredor do Independência, Pensão, Sabará, Avenida dos Andradas, Rodoviária. O leitor reconhecia os cheiros e sons, o apito do guarda de trânsito, o rangido da porta de madeira pesada, o vidro esverdeado do consultório abandonado, o piso frio onde ecoavam passos. E, entre uma frase e outra, ela repetia, como um mantra necessário, a dor de Dona Neide. Volta para casa, para que ninguém esquecesse que por trás de qualquer manchete vive uma mãe, uma cozinha, um radinho. O processo contra Romão, Gouveia e Anastácia seguiu os meandros do tempo. Testemunhas foram e voltaram, papéis se extraviaram e reapareceram. Houve absolvições parciais, condenações modestas, recursos. Nenhum veredito devolve horas de alma. Mas um efeito concreto se viu nos clubes menores de Belo Horizonte e da região metropolitana. Alguns passaram a exigir registro formal de qualquer atendimento médico, a orientar os meninos sobre riscos, a manter um médico credenciado à vista, ainda que em plantões curtos. Pequenas luzes no escuro. No último jogo do ano, no Independência, Davi entrou no segundo tempo. O estádio tinha o cheiro doce das laranjas cortadas no intervalo e o sal do suor de quem grita. Aos 38 minutos, numa jogada insistida, ele arrancou pela esquerda, a perna finalmente solta, cortou para dentro e bateu cruzado. A bola beijou a trave e entrou. O estádio explodiu num barulho que não era só gol, era retorno, era volta para casa, materializado no ricochete correto. Davi correu para a lateral, apontou o dedo para a arquibancada onde Dona Neide estava, os olhos brilhando, e levou a mão ao supercílio, tocando a cicatriz como quem toca uma fotografia. A torcida pequena cantou, desafinada e linda, um nome de 2 sílabas que parecia, naquela noite, o nome de uma cidade inteira. A temporada terminou, a chuva chegou com vontade, e Belo Horizonte ficou com cheiro de asfalto molhado, de guarda-chuvas pingando nas entradas dos bares, de sopa quente nas cozinhas. O caso de Davi virou história de corredor, tese de mesa de bar, lição para novos meninos que chegavam com as malas de papelão, um punhado de frutas e uma fotografia num bolso. Se doer, fala. Se prometerem milagre, desconfia. Se gostar muito de futebol, guarda um pedaço de si longe da bola. Essas frases aparecem ainda hoje nas conversas que começam com o nome de um garoto e terminam com a descrição de um bairro. Anos depois, Carlinhos, já aposentado, passava de ônibus pela Avenida dos Andradas e olhava para um ponto onde um dia um Dodge azul parou. Ele encostava a testa no vidro e sentia o mesmo cheiro de pastel que sentira naquele domingo. Às vezes, quando o ônibus freava de repente, o corpo dele fazia aquele movimento involuntário de proteger com os braços o que não se pode proteger. Ele sorria de canto, lembrando a primeira vez que tocou a cicatriz do supercílio de Davi e como eles riram da dor antes de saber o nome das coisas. Davi, por sua vez, aprendeu a conviver com o que viu e com o que quase se tornou. Tornou-se mais tarde auxiliar técnico no Horizonte e entre um treino e outro contava para os meninos os perigos do atalho. Andava pelos corredores do Independência com passos que a cidade reconhecia, os funcionários o cumprimentando como quem cumprimenta alguém que voltou. Ele sempre parava um segundo no trecho em que, anos antes, uma mão o chamara para um corredor. Olhava para o lado, respirava e seguia adiante. Sobre a mesa da casa de Dona Neide, a violeta nunca mais deixou de florescer, ainda que às vezes ficasse meses só folhagem. O radinho de pilha finalmente foi aposentado, guardado numa caixa de sapato junto com cartas, fotografias, uma meia da sorte e a primeira chuteira dura que fizera bolhas. A cidade, nessa caixa, inteira.
E Belo Horizonte seguiu, com seus cheiros e sons, o apito do trocador de ônibus, a sineta de bicicleta em rua estreita, o maçã, banana, mamão do vendedor de frutas na esquina, o café fresquinho do botequim. Aos sábados, quando o sol bate de um jeito especial sobre os tetos, Davi ainda passa pelo Mercado Central, cumprimenta o dono da banca de queijos, compra um pedaço de goiabada e volta para casa pela rua Sapucaí, deixando a brisa bater no rosto. Às vezes alguém o para. Você é o Davi, né? Aquele do horizonte. Ele sorri e aponta para o supercílio como quem diz, estou aqui. E Belo Horizonte, silenciosa e cúmplice, responde com um movimento imperceptível de luz sobre a cidade, como quem diz, fique.